Olá pessoas, como é que vão? Hoje eu vou trazer um assunto que é muito curioso e muita gente me pergunta. Já tem um tempo que eu tô devendo esse vídeo também pra vocês, mas hoje eu vou falar sobre o transtorno de múltipla personalidade. Será que ele existe? Como é que funciona na prática, né? Vou falar sobre isso hoje. Na verdade, atualmente a gente não fala mais em múltiplas personalidades, fala um transtorno dissociativo de identidade. Então, primeiro, para que a gente entenda o que isso significa, a gente tem que lembrar o conceito do eu e o conceito de personalidade, para depois a gente entender o que seria essa questão do transtorno dissociativo. A noção de eu ou de self, como muitas pessoas falam, é uma das funções psíquicas que estão presentes. Então, e é uma coisa intrínseca de cada ser humano. Você sabe que é você em todos os períodos da sua vida. Você criança até hoje. Você sempre foi a mesma pessoa, porque você tem uma linha de tempo, você tem as suas memórias, você tem as suas lembranças, e o conjunto disso vai fazer você a pessoa que você é, o seu eu. Em algumas situações ocorre o rompimento dessa percepção, isso principalmente em situações de quadros de psicose, quando acontece a quebra dessa parede, digamos assim, que separa você do resto do mundo. Então acontece uma coisa assim chamada de porosidade, você começa a achar que todas as coisas estão relacionadas com você, e muitas vezes a pessoa nesse período acaba até perdendo a sua noção de eu, ou ela vai ser substituída por algum outro. Então, por exemplo, uma pessoa com um quadro de mania psicótica, naquele momento pode acreditar que é uma outra pessoa, alguma coisa nesse sentido. Isso seria uma alteração do eu. Ou então que aquela pessoa, um quadro de esquizofrenia, ela não consegue fazer as coisas porque tem uma outra pessoa que está ali agindo sobre ela. Então ela também está com a perda do controle do eu, e isso é uma coisa, ok? Já a nossa personalidade, de uma forma simples, ela é dividida, né, entre o nosso temperamento, que seria, digamos assim, a sua natureza meio que pré-codificado. Então, tem aquela coisa, né, fala assim, tem criança que é calma, tem criança que é agitada, digamos assim, uma coisa que você já nasce com, mas isso é tudo teórico, tá? Não tem nada assim, isso não tem como você comprovar, né, que a personalidade de uma pessoa você já tem alguma parte, mas enfim. Os teóricos falam então que tem essa parte que seria a sua natureza e tem o que vai sendo construído conforme as suas vivências, conforme a época que você está inserido, o contexto social que você está inserido, e isso vai moldando a pessoa, e a gente entende então que a partir disso tudo vai se formar a personalidade. Sendo que você só pode falar, no caso, né, de uma personalidade formada e consequentemente de um transtorno de personalidade depois que a pessoa completa a maioridade. Hoje em dia, na verdade, já está até pensando em estender um pouco isso para após os 25 anos, mas também é algo teórico. Mas bem, então, já entendendo o que significa o eu, o que significa a sua personalidade, vamos então para a parte do que seria o transtorno dissociativo de personalidade. Então, o transtorno de múltipla personalidade, que atualmente é o transtorno dissociativo de personalidade, o que ele quer dizer, então? Acontece quando a pessoa tem pelo menos 2 ou mais personalidades diferentes, e isso é observado por outras pessoas que conseguem perceber essa ruptura como se fossem 2 pessoas ou mais diferentes que coabitam um mesmo corpo. Isso causa prejuízo na função, tanto na parte, né, social, quanto, enfim, todas as questões de vida. E uma coisa muito importante é que não pode ser mais bem explicado por algum outro transtorno mental. E é aí que entra a questão, que fica muito difícil você fechar um diagnóstico como esse, porque
Uma das principais coisas que estão associadas a esse transtorno dissociativo de personalidade é a vivência de alguma coisa traumática, principalmente na infância. O que eu estava vendo é que a maioria das pessoas que relataram ter essa questão de personalidade, os relatos de caso, né, que é o que tem mais, geralmente essas pessoas tiveram algum sofrimento, seja ele abuso sexual, agressão, perda de algum familiar, isso principalmente na período da infância. E uma das coisas, então, que vai ficar muito difícil diferenciar isso de um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Uma outra coisa que também é muito comum, que acontece, vamos supor, no transtorno bipolar, como eu falei anteriormente, que no período em que a pessoa está em mania, por exemplo, ela vai ter um comportamento completamente diferente e pode até realmente agir como se fosse outra pessoa. E aí não é incomum, principalmente os familiares ou pessoas que não entendem muito sobre aquilo, falar assim, não, ela tem duas personalidades, porque quando ela tá de um jeito, ela é uma pessoa calma, tranquila, e depois ela fica super agitada, desinibida, mas isso é porque ela tá num quadro agudo de mania, e com o estabilizador de humor ela volta então à sua personalidade real, digamos assim. Além disso também, situações como a pessoa está sob uso de substâncias pode temporariamente alterar a forma da pessoa agir, por exemplo, e nos quadros de esquizofrenia também isso pode acontecer. Então, é um diagnóstico muito difícil de ser feito. Eu perguntei a praticamente todos os meus professores se eles já tiveram alguma vivência com algum paciente que dissesse assim, não, isso é realmente uma transtorno de personalidade, dissociação, um transtorno dissociativo de personalidade, e nenhum deles teve contato. Apesar de também ser uma coisa que muitos perguntam, uma coisa muito curiosa, né? Porque a gente vê, principalmente no cinema, várias histórias que giram em torno justamente disso, né? Como o Fragmentado, que foi mais recente. Também tem aquele filme Duas Faces de um Crime, mas aí tem uma outra questão que se eu falar aqui vai estragar o filme pra vocês. Tem outro filme também que, teoricamente baseado em fatos reais, chamado Sybil, que é de uma jovem que tem isso, mas ela justamente passou por, na verdade, vários traumas, com a relação muito abusiva da mãe, por exemplo. Então, você fica se questionando, né, o que é que seria. Outra coisa que acontece também, e que isso não é um transtorno de personalidade, mas isso pode acontecer, a amnésia dissociativa, que seria o quê? Principalmente em situações de estresse, algumas pessoas entendem como um mecanismo de defesa, a pessoa realmente tem um distanciamento da vivência daquele momento e ela vai ficar com essa lacuna na memória. Isso já cheguei a presenciar. Uma pessoa que sofreu um evento traumático e ficou com essa amnésia e foi se parar em Brasília, daqui de Salvador, foi se parar em Brasília e ele ficou vários dias assim. Quando chegou lá ele não se lembrava como ele tinha chegado. E pelo exame do estado mental, realmente assim, ficou crível que isso aconteceu. Às vezes, isso é mais comum de acontecer, mas não durante tanto tempo assim. Mas principalmente em situações de estresse ou alguma coisa nesse sentido, a pessoa pode ter uma amnésia dissociativa. Mas isso não chega então a criar uma segunda personalidade, certo? Então, é isso. É um diagnóstico raro. Outra coisa também que a gente precisa não confundir são com os estados de possessão relacionados a práticas religiosas, que aí é uma coisa completamente diferente. Primeiro porque não está causando prejuízo na vida da pessoa, acontece em um contexto, né, religioso, então é uma coisa assim culturalmente aceita e é num ambiente que não vai causar sofrimento para ela, então isso não se considera um transtorno de múltipla personalidade, por exemplo. Uma outra coisa também que é sempre importante afastar são casos de simulação, ou seja, quando a pessoa faz de uma forma consciente esse movimento de dizer que tem uma outra personalidade, muitas vezes no intuito de algum ganho, né? No caso, simulação seria um ganho financeiro ou alguma coisa nesse sentido, mas aí você vai observar
que tem algumas divergências com relação à construção dessas múltiplas personalidades. A pessoa aparenta gostar de ter isso e você vai colher essa história clínica aí para entender melhor, claro. Qualquer uma dessas coisas você vai ter que afastar primeiro antes de pensar num transtorno dissociativo de personalidade. Mas, supondo que você se depare com uma situação dessa, qual é o tratamento? Realmente, primeira coisa é psicoterapia. Não tem assim uma linha específica que trate desse assunto, porque como é uma coisa assim bem rara, não tem estudos sobre qual terapia que seria validada para essa situação. Então, isso vai muito do terapeuta, enfim, porque vai tentar trabalhar, no caso, a questão dos traumas e tentar criar nessa pessoa outros mecanismos de enfrentamento dos eventos traumáticos para que essas coisas de dissociação não se repitam. A parte farmacológica vai ser mais na questão do manejo de sintomas. Então, uma pessoa que fica sofrendo amnésia dissociativa, ela pode vir a ter um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, principalmente porque ela vai ter medo disso acontecer. Porque imagina o impacto que tem, né, você ficar com essas lacunas na memória. Então, o tratamento farmacológico vai ser mais voltado para essa parte sintomática. Mas, se eu descobrir alguém que já teve contato e tudo mais, eu vou lá no Instagram para contar. Mas realmente foi uma coisa que eu fiquei muito curiosa, perguntei a quase todos os meus professores, porque a gente vê muito nos filmes, né? Clube da Luta também fala sobre isso. Enfim, tem muitos filmes, mas parece que realmente é uma coisa que é mais prevalente na ficção, porque dá para criar várias histórias com isso, mas enfim, na prática é o que eu tenho para falar. Tchau!